uma contribuição para essa nova edição do Jabre. Eu tenho uma grande admiração assim, pelo trabalho que o Torquato e a equipe do Torquato vem desenvolvendo, especialmente nessa questão da interiorização, né? Na Paraíba, no Nordeste. O Jabre, o Viação Paraíba, acompanho, né? Esse trabalho já de longa data do Torquato e fico muito feliz assim de poder participar desse encontro, feito assim de forma remota, né? Não é a situação ideal, né? Ainda mais o Jabre, que todas as notícias que eu tenho é sempre assim tão afetuoso, assim tão próximo, né? Mas eu acho que esse é o nosso desafio e mesmo que não sejam nas condições ideais, eu acho muito bacana e muito importante que o projeto continue ainda assim, né? Que tenha essa edição do Jabre, mesmo sendo feito de forma remota, que é sempre um desafio. Eu confesso que para falar assim nessas lives e tal no Google Meet, às vezes eu me atrapalho um pouco. Ainda não estou muito acostumado, me sinto meio velho assim diante dessas tecnologias. Mas eu acho muito bacana, sabe? Ainda assim, estar existindo, né? Tá rolando essa edição do Jabre. E para mim, assim, particularmente, porque eu sou do Rio, né? Eu sou nascido e criado no Rio. E em 2010 eu fiz o concurso para professor do curso de cinema da Universidade Federal do Ceará. Então eu fui de Malicuia, do Rio, para Fortaleza. Então eu estou desde 2010 morando no Nordeste, né, em Fortaleza, e passei desde então a conhecer o que é o Nordeste, né? Porque a nossa ignorância, assim, principalmente quem vem do Rio e São Paulo, para saber o que é o Brasil, o que é o Nordeste, né, é muito grande. Então eu estou aprendendo, né? Eu vim aprendendo muito assim nesse período, né? De conviver, de aprender assim, né? Com os modos de ser do Nordeste, né? E essa questão assim do que é o Nordeste, né? Porque na verdade são vários Nordestes, né? Até o Belchior tem uma música no Conheço o Meu Lugar, né? Que ele fala que o Nordeste não existe, né? Que são, né? Porque não existe nesse sentido de que são vários os Nordestes, né? Se você pegar, né, Pernambuco é uma coisa, Bahia é outra, Alagoas, Sergipe, e o interior também é um mundo, né? Então, para mim tem sido muito gratificante assim essa experiência, principalmente por conta dos festivais de cinema, em eventos, eu vou aos poucos conhecendo melhor assim o que é o Nordeste, né? E eu como meu trabalho assim também como professor, como crítico, eu venho me interessando assim muito por essa produção contemporânea do Nordeste, especialmente pelo cinema que está sendo produzido no interior, né, do Nordeste, que eu acho muito rico e que eu entendo que nos últimos 10, 20 anos, né, nesse processo desde o início desse século, eu acho que tem surgido um conjunto assim muito grande de possibilidades, né, para o cinema realizado no Nordeste, né? Principalmente com essa coisa do digital. Eu acho que o cinema digital, a tecnologia digital, ela abriu muitas possibilidades assim para o cinema, né? Para ele facilitou de várias formas assim os modos de fazer, né? Então, eu acho que o Torquato pode até dar um testemunho, o Torquato, assim como o Bertrand ou Marcos Vilar, né, aí na Paraíba, eles são de uma geração do 35mm, né? O Torquato, o Marcos Vilar fizeram, né, curtas em 35mm, bastante importantes que circularam o Brasil inteiro, ganharam prêmios, né? E para produzir na Paraíba em 35mm nos anos 90 era um trabalho assim realmente de guerreiros, né, desbravadores, né? Porque a produção em 35mm, né, você precisava de câmeras muito grandes, né, um equipamento, toda uma questão de maquinária, de luz, né? Os filmes, né, eram revelados no Rio e São Paulo, né? Você filmava, já era um sufoco, uma luta para conseguir as câmeras, os equipamentos. O filme era feito, tinha que ir para um laboratório do Rio e São Paulo, né? Só existiam laboratórios de revelação de filmes, né, no Rio e São Paulo. Então tinha que ir para o Rio e São Paulo, voltar para montar o filme numa mugiola, né, umas máquinas, não sei se vocês conhecem isso, umas máquinas gigantes, né,
necessariamente a gente tinha também montar no Tinha Rio ou que São Paulo, né? Porque não dava para montar aqui, a gente não tinha mon- infra para isso. Então tinha que ir para lá também para montava lá, montar, né? montava no Rio e São Paulo, né? Você vê que, então, assim, era uma dificuldade assim, muito grande, muito mais caro, né? Né? Porque os equipamentos caríssimos e todo esse processo, né? E além de ser muito mais caro, era muito mais custoso, né? De tempo, era muito mais difícil, né? Produzir. Então, acho que com o digital, eu fico pensando nessas iniciativas como o Jabre, o Viação Paraíba, né? De produção no interior, interiorização da produção, né? Acho que se isso fosse realizado nos anos 90 e tal, seria muito, muito mais difícil, muito mais complicado, né? Então, nesse sentido, acho que o cinema digital ele abriu muitas possibilidades para o cinema no Nordeste e para esse projeto assim de interiorização, né, da produção, né? Então, eu queria começar minha fala já nesse aspecto. Eu acho importante a gente falar isso, que eu vou chegar também nessa importância do digital quando eu falar mais diretamente do cinema contemporâneo, né? Mas então, eu queria começar aqui rapidamente, assim, porque ontem vocês falaram né, a conversa foi com a professora Sandra, foi sobre exatamente a dramaturgia clássica, né? Desde lá, a Grécia Antiga, Shakespeare, né? Dramaturgia clássica em si, como o cinema se apropriou desses pilares, né, do drama clássico, da dramaturgia clássica, né? E, assim, em termos do cinema clássico, né, eu acho que o que resume assim os dois aspectos centrais, os dois pilares centrais do cinema clássico são o roteiro e a decupagem, né? Essa ideia de que né, a realização de um filme parte de um roteiro. Então, né, tem um roteirista que está ali no seu escritório, na sua sala, e ele pensa numa ideia, né? Ele tem uma ideia e ele vai então escrever, né, cenas, sequências, em que ele desenvolve aquela ideia. Né? No cinema clássico, o papel, então, do cineasta vai ser executar aquele roteiro. Né? Então, a partir disso, o cineasta, a equipe de produção, ele vai atrás das locações, vai atrás dos atores, vai atrás dos personagens, ou seja, vai atrás do mundo para se encaixar naquela ideia prévia, naquele mundo ideal que o cineasta, o roteirista, idealizou. Né? Essa é a ideia do roteiro. Né? Ponto de partida é o roteiro da dramaturgia clássica. E a decupagem é um elemento fundamental. Né? O que é a decupagem? A decupagem é exatamente a decomposição do filme em unidades menores em planos. Então, você tem um filme. Né? Um filme é dividido por cenas e sequências. Né? E, por sua vez, cada uma dessas cenas e sequências podem ser decompostas em unidades menores, como se fossem átomos. Né? Igual tem o nosso corpo, é um organismo, e tem lá os átomos. Né? É como se um plano fosse um átomo. Né? Então, a decupagem vai dividir essas cenas em planos. E a produção, né? A equipe de produção, junto com o primeiro assistente de direção, né? Nessa ideia de um cinema clássico, ele vai organizar uma logística para que, né, vai estabelecer um plano de filmagem no sentido de gerar uma economicidade para o filme. Ou seja, vai existir uma organização do set de filmagem para que esse filme seja filmado o mais barato e rápido possível. Né? Então, por exemplo, um roteiro. Né? Você tem várias sequências. Então, a equipe vai organizar, bom, vamos filmar aqui nesse dia todos os planos que envolvam essa locação, a locação do escritório do protagonista. Né? O roteiro não vai ser filmado em ordem cronológica. Né? Ele vai ser reorganizado segundo um plano de filmagem para que, não, então hoje vamos filmar todos os planos relativos a essa locação. Vamos filmar todos os planos com esses atores. Né? No sentido de gerar economias para a obra. Né? Então, essa ideia da decupagem o uso da decupagem, né? A divisão dos planos, a reorganização dos planos num plano de filmagem,
ele faz parte dessa ideia de um cinema industrial, né? Um cinema industrial em que a produção, junto com o primeiro assistente de direção, vai estabelecer estratégias, uma logística, né, no set de filmagem, para que, num aspecto econômico, né, para que o filme seja feito o mais barato e o mais rápido possível, né? Essa é a ideia básica do cinema clássico, assim, o roteiro e a decupagem, né? Então a gente pode pensar assim, por exemplo, o Hitchcock, né? O Alfred Hitchcock é um dos diretores assim que representam a quintessência desse projeto, desse cinema clássico. E o Hitchcock tem uma frase assim curiosa que ele dizia assim que o papel do diretor no set de filmagem é dizer bom dia, boa tarde para a equipe, né? Ou seja, como se fosse assim, ele fizesse uma piada dizendo que o papel do diretor no set de filmagem ele não envolve, na verdade, um aspecto essencialmente criativo. O set de filmagem não é um elemento criativo, mas o papel do diretor é simplesmente executar o planejamento prévio feito na etapa de pré-produção. Então, a criatividade tal vem no roteiro e vem nessa etapa prévia ao set, que é o planejamento, né? Que é exatamente essa pré-produção em que vai ser encontrada as locações, os atores, os objetos que compõem, né, as locações, que vai ser organizado esse plano de filmagem, né? E essa decupagem, né, a partição das sequências em planos, em alguns diretores, por exemplo, como Hitchcock, né, atinge um rigor tão grande, um planejamento, um detalhamento tão grande, que são feitos desenhos, né, plantas baixas, desenhos de posição da câmera, e até mesmo em alguns casos storyboards, né? O que são storyboards? É quase como se o filme todo fosse uma história em quadrinhos, né? Como se alguém já desenhasse os planos, né? Como vai ser a composição dos planos, e você visse no papel, você tivesse uma ideia precisa, né, de como vai ser desenvolvida a história. Então, o storyboard seria esse ponto intermediário entre o roteiro e as filmagens em si, né? Continuaria sendo papel, mas no desenho você visualizaria os planos, né, contidos nesse roteiro, né? Então, o storyboard é um exemplo dessa planificação extrema da etapa de pré-produção. De modo que nessa ideia, então, do cinema clássico, né, o set de filmagem, percebe o que eu estou querendo dizer? No cinema clássico, cujos pilares são o roteiro e a decupagem, o set de filmagem não seria um lugar em si de criatividade, né? No set de filmagem, porque como tudo é muito caro e a pressão é muito grande, né, dos produtores nesse cinema industrial, né, em cima do diretor, o diretor, então, ele deve reduzir ao máximo os riscos do empreendimento, os riscos, né, de atrasar a filmagem, de estourar o orçamento. Então, a ideia do cinema industrial é de redução dos riscos. Então, tudo que for imprevisto, descontrole, é considerado ruim, né? Isso pode prejudicar o andamento do filme. Então, essa ideia de previsibilidade é a base fundante desse cinema clássico industrial, né? Então, o set não é um lugar de criatividade, não é um lugar do cineasta pensar coisas novas, experimentar coisas novas, né? Ele já tem que ir lá sabendo o que ele vai filmar. Percebe? Uma etapa de execução, de mera execução de um planejamento prévio feito pelo diretor e a sua equipe artística. E o Hitchcock fazia exatamente assim. Então, você pode ter filmes brilhantes, obras-primas, realizadas nesse regime, nesse registro, né? Mas, enfim, ele tem essas especificidades, né? Ele atende essas especificidades, né? Ainda mais porque, então, saindo do Hitchcock, pensando na nossa realidade, filmar em película era sempre muito caro, né? Filmar em película, como eu falei, né, nessa história, nos anos 90, você conseguia conseguir uma grana e tal para fazer um filme em película. Era muito caro, né? Você tinha pouco negativo, né? Então o cineasta ele ficava também intimidado, porque ele não podia errar, né?
era difícil ele experimentar outras coisas e poder testar e experimentar outras coisas, porque ele tinha muito pouco negativo, né? E ele percebe, então, o planejamento, o roteiro e o planejamento era uma ancoragem para que o filme pudesse ser feito naquelas condições, né? Então era muito mais difícil, muito mais improvável nesse regime, percebe, um filme que se paute pelo processo, né? Que o cineasta ele tente incorporar outros aspectos durante o próprio processo de filmagem, né? Até pelas próprias características e tal da filmagem em película. Por isso que eu considero que o cinema digital ele ofereceu outras possibilidades nos modos de produção, da organização dos filmes. Então, o digital ele não está ligado somente à questão do barateamento, né, do preço, que os filmes ficaram mais baratos, as câmeras ficaram menores e tal. Isso é um aspecto importante, né? Esses aspectos econômicos, como eu falei antes, né? Eu acho que isso permitiu que uma geração, né, um conjunto de pessoas pudessem fazer filmes no Brasil, né? Especialmente no Nordeste, no interior, né? Mas eu acho que essa questão do digital deve ser vista para além, não somente nessas questões econômicas de grana, mas também como o digital provocou impactos, produziu impactos nas transformações dos modos de fazer, né? Que é isso, então, a minha ideia aqui, então, feita essa introdução, é de falar exatamente de outras possibilidades de dramaturgia que surgem para além do roteiro, né? Eu acho que o cinema contemporâneo, e principalmente com essa questão do digital, ele possibilitou ainda mais outros processos em que o roteiro passou a não ser tão necessariamente esse pilar central, esse elemento central na realização de um filme. Vejam bem, com isso eu não quero dizer assim, não, então você vai jogar o roteiro fora, o roteiro não serve, o roteiro não presta, esses filmes não têm roteiro. Não é isso que eu estou dizendo. O roteiro, ele continua tendo um papel importante na realização dessas obras, mas ele deixa de ser aquele pilar central. Ele é um dos elementos, né, que o realizador tem disponível para embasar a sua dramaturgia. Mas ele não é, percebe, assim, o pilar central, o tronco, a referência central na produção de uma dramaturgia, né? Existem outros elementos que arejam, né, que abrem essa dramaturgia para essa presença do mundo, né? Então, o que eu vou tentar aqui apresentar é como no cinema contemporâneo o documentário passou a ser uma questão muito presente, né? Eu acho que o que eu gostaria de conversar mais aqui, nessa questão do roteiro do cinema contemporâneo, é como hoje existem uma série de filmes em que existe uma conjunção, né, uma mistura, uma imbricação entre documentário e ficção, de modo que você não saiba mais qual é o limite entre um e outro. Né? Você não saiba mais aonde começa o documentário e aonde acaba a ficção. Os dois é como se fossem duas faces da mesma moeda, em que você não consegue definir o limite, onde acaba um e começa o outro, né? Então, até mesmo esses termos, documentário, ficção, eles perdem um pouco o sentido hoje, sabe? Demarcar exatamente essas fronteiras, né? Então, eu prefiro pensar o documentário e a ficção como um contínuo, não como uma categoria estanque. Assim, isso é documentário e não ficção, ou isso é ficção e não documentário. Em vez dessa estratégia, né, de dicotomia, eu prefiro pensar num contínuo, ou seja, o que há de ficção nesse documentário, né, e o que há de documental nesse filme ficcional. Pensando, então, que todo filme, na verdade, existem aspectos ficcionais e aspectos documentais, né? Então, esse é o meu ponto de partida, né? Tentar pensar, então, na presença do documentário
no cinema contemporâneo hoje. E uma outra forma de falar disso, do documentário, é falar da questão do real, né? O documentário, na verdade, tem a ver com a questão do real. Então, na verdade, nesse exercício provocativo que eu estou propondo aqui, é como se a dramaturgia invertesse a equação desse cinema clássico que eu estava falando anteriormente, né? Que eu estava falando lá, como é que era o processo típico do cinema clássico. Um cineasta, um roteirista, dentro do seu escritório, dentro do seu quarto, ele tem uma ideia na cabeça, ele escreve, então, essa ideia num pedaço de papel, e a partir dessa ideia que ele tem na cabeça, ele vai para o mundo para tentar achar a locação, as pessoas, as circunstâncias que se encaixem naquela ideia prévia que ele teve, né? Essa é a ideia do cinema clássico. Ele parte de um mundo ideal, da cabeça do criador, ele vai então para o mundo que se encaixe na cabeça dele. Mas uma outra forma de pensar o cinema é inverter essa equação, né? É que o ponto de partida não seja o cineasta enclausurado dentro do seu mundo fechado na sua cabeça, mas que o ponto de partida seja o mundo, o encontro com as pessoas. Percebe? Então é a partir desse encontro com situações vividas, com os modos de ser das pessoas, com aqueles locais específicos onde aquelas histórias são passadas e que aquelas histórias só podem ser contadas naqueles locais porque elas vieram exatamente, essas histórias surgiram exatamente desses locais, né? É a partir desse encontro com o mundo, com as pessoas, é que a partir da observação do mundo, né, o cineasta, então, tem uma ideia. Né? Então, percebe? Eu tô aqui invertendo essa equação. O ponto de partida passa a ser uma observação do realizador com o mundo. Um encontro do realizador com o mundo, com as pessoas, com os lugares, com as circunstâncias, com as pessoas. Né? É esse encontro do cinema e do mundo. Então, o papel do cineasta, nesse sentido, vai ser tentar incorporar ideias ligadas ao acaso, ao improviso, que justamente eram consideradas, né, no cinema clássico como uma falta, né, que o cinema clássico vai querer, então, ter um controle completo sobre as circunstâncias de produção, né, que o cinema clássico, por isso que uma ideia do cinema clássico, do cinema industrial, é você filmar em estúdio, né, porque num estúdio você tem o controle completo sobre a luz, sobre o som, né, você tem um fotômetro, em que o diretor de fotografia vai medir exatamente qual é a temperatura de cor que vai incidir sobre o rosto de um ator. Né? Ele vai marcar exatamente quais são todos os passos e a movimentação de câmera e a luz vai ser exatamente precisa e perfeita para que esse plano tenha uma beleza plástica. Né? Então, não pode ter um som indesejado, né? O estúdio ele é hermeticamente fechado para que não entre luz e não entre som, né? Para que tenha um controle daquele mundo, né? O cinema clássico tem essa ideia do controle, né? Para que gere diante da câmera um mundo ideal que nos encante por essa beleza e essa precisão, né? Mas eu pergunto a vocês, será que a beleza da vida, a beleza ou a poesia da vida, talvez ela não se encontre exatamente nas imprecisões, nas rasuras, nas imperfeições? Igual, por exemplo, quando você encontra uma pessoa e tal e conversa com uma pessoa, acho que o encanto de uma pessoa falando é também a forma como ela às vezes titubeia, como a fala falha, né? Como uma pessoa que fala de forma extremamente perfeita, pausada e tal, às vezes a gente não consegue se identificar tanto com ela, né? Porque é uma pessoa assim tão perfeita, é um mundo tão ideal, que é uma coisa meio chata, né? Igual essas belezas plásticas, por exemplo, as modelos hoje, né, das capas de revista e tal, elas, por exemplo, até moldam o corpo delas de uma tal forma com silicones e tal, com recursos, né? E que você vê que é uma beleza plástica, né? Você vê, não é uma beleza
natural, uma beleza autêntica, né? A beleza autêntica muitas vezes está nessas imperfeições, né? Esse charme, às vezes o charme, o estilo de uma pessoa, ela é vista exatamente por esses esgares, por essas rasuras, por essas, né? Eu acho que as imperfeições é que inferem uma beleza à vida, né? A vida é necessariamente imperfeita, né? Então o cinema clássico ele tem essa tarefa meio maluca, né? De tentar controlar algo que é incontrolável, né? Que é em si incontrolável, que é a vida. Então, por exemplo, o Jean Renoir, que era um cineasta francês dos anos 30, né? Que ficou conhecido, muito conhecido, por gostar de filmar fora dos estúdios, né? Mesmo no cinema francês dos anos 30, ele tinha uma frase maravilhosa, que ele falava assim, que mesmo quando ele ia filmar em estúdio, ele procurava abrir uma janela. Ele falava para uma pessoa, abre ali aquela janela do fundo do estúdio. E os técnicos falavam assim, pô, mas né, se você filma num estúdio, é exatamente para... Você tem que deixar tudo fechado, né? Porque aquela janela aberta vai entrar uma luz indesejada, um som indesejado. E o Renoir falava assim, não, abre aquela janela que é para a vida poder entrar no filme. Se a gente filmar aqui com tudo fechado, como é que a vida vai entrar no filme? Então, aquela janela aberta era a vida que entrava no filme, né? Então, enquanto o cinema clássico via, né, essa janela aberta como um elemento indesejável, como descontrole, o cinema moderno incorpora essas consideradas imperfeições, rasuras, como característica da vida, né? Porque a vida é assim, incompleta, imperfeita, né? Então é preciso incorporar o acaso, o improviso, o imprevisto dentro dessas dramaturgias, né? E daí a importância do documentário, né? Que o documentário é exatamente esse contato com o real, né? Quando a gente vai fazer um documentário, filmar uma pessoa e filmar uma situação ali, a gente não tem total controle do que a pessoa vai falar, de como a pessoa vai se movimentar, né? Se vai passar um carro que vai buzinar, se vai acontecer alguma coisa, né? O cineasta não tem controle completo e pleno das circunstâncias do mundo, porque o mundo continua girando, né? Independentemente tal da vontade do cineasta, né? Então, em vez do cineasta querer parar o movimento do mundo para que o mundo gire da forma como é mais adequado para o filme, né, talvez um movimento mais interessante seja observar como o mundo está girando e tentar incorporar a sua dramaturgia ao movimento do mundo, percebe? E não o contrário, né? Então, essa proposta, então, de pensar esses aspectos documentais, como os aspectos documentais passam a alimentar o cinema de ficção, ele parte, então, dessa ideia de uma problematização também do real, né? Porque, como eu estava falando, né? Por um lado, de quebrar essa ideia desse equilíbrio, dessa harmonia plena do cinema clássico. Agora, por outro lado, o cineasta ele tem uma consciência de que quando ele vai filmar alguma coisa, nenhum filme é um mero registro do real, né? Quando um cineasta dispara uma câmera, ele já está transformando aquele mundo, né? Quando você pega uma câmera e filma uma determinada situação, você já está alterando aquela situação que está ali. Você já está transformando aquele mundo, né? Isso é muito fácil a gente perceber, porque se tiver 4 de nós numa mesa tomando uma cerveja, tomando um chopp, a gente está ali bebendo, falando besteira, conversando. Se alguém ligar uma câmera, essa conversa já vai ser outra, né? Porque as pessoas já vão ficar intimidadas, né? Já vão pensar 2 vezes como elas vão se portar, se elas vão falar alguma besteira, porque aquilo tá sendo gravado e a pessoa pode botar isso na rede social, no YouTube, pode jogar no WhatsApp, ainda mais agora, né? Nos stories do Instagram.
Então, eu tenho que me policiar, né, para ver como é que eu vou, o que eu vou falar, né? Então, meu próprio corpo, meu discurso, já vai ser outro só com a presença de uma câmera que está ali ligada, né? Então, quando uma câmera ela é disparada, ela já altera, ela já transforma a natureza do real, né? Percebe? Então, o documentário, ele não está necessariamente ligado a essa ideia da verdade, da essência, do real, do registro do real como ele é, né? Porque no momento que você dispara uma câmera e as pessoas filmadas têm consciência da presença dessa câmera, elas já passam a atuar diante de si, elas já se tornam atores. Qualquer um, no momento em que liga-se uma câmera diante de si, ele já se transforma naturalmente num ator, né? Porque ele já vai se policiar em relação aos seus gestos, né? Ao que esses gestos podem repercutir e pode reverberar. Então, um documentário, qualquer câmera que é ligada diante de uma situação, ela já transforma esse universo, né? Ela já atua para transformar aquele mundo, né? Então, diante disso, qual é o papel, assim, de fato, do cineasta, né? O cineasta, então, ele, na verdade, muitas vezes ele vai pensar numa estratégia, né, para que esse mundo que existe ali previamente à presença da câmera, ele ganhe potência diante de uma câmera que é disparada, né? Ou seja, acho que o desafio do cineasta nessa condição é que ele invente uma estratégia, ele desenvolva um método para que as situações que ele vê no seu dia a dia, no seu cotidiano, né, que essas situações tenham potência diante de uma câmera, percebe? Porque às vezes você vê situações muito interessantes ali acontecendo, mas não adianta aquelas situações acontecerem ali, elas têm que acontecer para uma câmera, percebe? Quando você faz um filme, essas situações têm que acontecer para uma câmera, né? Então, o cineasta ele tem que desenvolver essas estratégias para que as pessoas e as situações tenham potência, atualizem, né? E por isso, muitas vezes, em vez de roteiros, a dramaturgia desses filmes contemporâneos se baseiam em dispositivos, né? Acho que eu vou fechar aqui minha fala dando alguns exemplos dessa ideia de dispositivo. Então, o que seria esse dispositivo? Seria exatamente esse elemento que o cineasta ele vai para o mundo, ele encontra e ele vê uma determinada situação e ele pensa, então, numa estratégia, num método de abordagem para que aquela questão que ele está vendo ali, ele tenha potência diante de uma câmera, que ele consiga filmar uma situação que ele veja ali no mundo e que aquela situação tenha potência para um filme, né? Então, eu vou dar aqui dois exemplos, tá? Vou encerrar essa primeira parte dando esses dois exemplos e aí a gente abre, né, para conversar e tal, para as observações de vocês. Um filme que eu acho interessante nessas estratégias híbridas entre o documentário e a ficção, né? Porque, assim, por exemplo, só para dar um exemplo, né, que não existe documentário puro, ou um documentário ingênuo, com um mero registro do real. Se a gente pensar o primeiro documentário feito, né, que os críticos, os pesquisadores dizem ser o primeiro documentário da história do cinema, que é o Nanook, o Esquimó, um filme de 1922, feito pelo canadense Robert Flyert. Então, o objetivo desse filme era filmar a vida dos esquimós, né? Como é que os esquimós vivem, quais são os seus modos de ser e tal dos esquimós. Então, o Flyert foi para lá filmar os esquimós. Ele se meteu numa fria, foi para lá filmar como é que viviam os esquimós. Ele foi lá e filmou os esquimós e voltou para casa. Quando ele voltou para casa e viu, ele falou assim, cara, isso infelizmente não dá um filme. Isso não dá um filme. Então ele percebeu que ele precisava dirigir os esquimós
para criar situações para que as tarefas que eles faziam cotidianamente, diariamente, eles pudessem fazer para uma câmera, né? Então ele foi criando situações em que a vida dos esquimós passasse a fazer sentido para uma câmera, né? Então, ou seja, o roteiro desenvolvido pelo Flight, que são essas situações que ele desenvolveu junto com os esquimós, ele foi feito só depois da filmagem, percebe? O Flight foi para lá, observou os esquimós, filmou os esquimós. Após ter visto esse material e após ter consciência das insuficiências desse material, ele então bolou um método para desenvolver uma relação com os esquimós. Ele viu assim, não adianta eu ficar aqui de longe e filmar os esquimós. Eu tenho que desenvolver uma relação com eles para que eles executem ações que tenham potência diante de uma câmera, né? Então, a diferença desse método é exatamente nessa estética relacional. Um filme vai ser feito, então, exatamente nessa relação, né, nessa relação entre o cineasta e a sua equipe com as pessoas, no caso, os esquimós, né? A partir dessa mediação e dessa conversa que o filme é feito, né? Então, um exemplo clássico no que os esquimós é a caça das baleias, em que, quando o Flight foi lá, ele viu que a forma como os esquimós caçavam as baleias não era interessante para uma câmera. Então, o Flight falou assim, ó, vocês caçem de um outro jeito. Os esquimós falaram assim, não, mas a gente não caça desse jeito, a gente caça de um jeito assim. E o Flight falou assim, não, mas assim, para a câmera vai ser melhor que vocês caçem daquele outro jeito. Então, ou seja, o Flight ele já foi mudando a própria forma como os seus personagens, os esquimós, faziam determinados gestos, né, no seu processo de caça, né? Então, esse é um exemplo, percebem, de aspectos ficcionais, como o Flight ele foi dirigindo os esquimós para poder conseguir determinados efeitos expressivos, né? Um outro exemplo que eu posso dar aqui de dispositivo é um filme, por exemplo, do Jean Rouch, né? O Jean Rouch é um cineasta francês que ele começou na etnografia, né? Um etnógrafo que se interessava em pensar a África, né? Como filmar a África, como mostrar os modos de ser da África. Era um francês, um etnógrafo francês, e foi lá filmar na África. Só que o Jean Rouch ele percebeu, à medida que ele foi fazendo filmes, que é isso, que não bastava pegar uma câmera e filmar a África. Ele desenvolveu um método baseado exatamente nessa relação. Então, um dos filmes dele mais interessantes se chama A Pirâmide Humana. A Pirâmide Humana, um filme de 1961 ou 62. E nesse filme, o objetivo do Jean Rouch era mostrar o racismo que existia numa escola na África, na Costa do Marfim, em Abidjan, uma cidade da Costa do Marfim. Era uma escola em que conviviam alunos brancos e negros, né? Tinham alunos brancos que eram filhos dos colonizadores europeus que vinham lá para a Costa do Marfim, os filhos estudavam nessa escola. E tinham os negros. E ele queria filmar o racismo nessa turma de jovens. Só que se ele pegasse uma câmera e filmasse o que estava acontecendo ali, ele não ia pegar muita coisa interessante. Porque esse racismo ele era velado, né? Porque os brancos só conviviam com os brancos e os negros só conviviam com os negros, né? Então, né, esse racismo não era aberto, ele não era desvelado. Então, o que o Jean Rouch fez? Ele viu que para ele poder mostrar as coisas como elas eram, de fato, ele precisava intervir nesse mundo. Ele precisava ter algo que atuasse como um disparador das questões que já estavam ali latentes, mas estavam por baixo da superfície, estavam debaixo do tapete. Então, né, o Jean Rouch, o que ele fez? Ele fez, então, um dispositivo, é o que eu chamo de dispositivo. Ele fez jogos, dinâmicas,
de interação entre alunos brancos e negros, né? Esses alunos brancos e negros passaram a conviver a partir de jogos e dinâmicas desenvolvidas pelo Jean Rouch, criadas pelo Jean Rouch. Então, em vez de um roteiro, o desafio do cineasta, então, em vez de pensar um roteiro, é pensar exatamente nessa estratégia de abordagem, né? Pensar, então, nesse dispositivo, no caso do Jean Rouch, essas dinâmicas, esses jogos, e que aí na interação entre brancos e negros, os próprios alunos, né, os próprios brancos foram vendo as dificuldades dos negros e os negros as dificuldades dos brancos. A partir desse convívio que só foi possível por meio da provocação do filme, da provocação do Jean Rouch, né? Então, para mostrar o que as coisas eram, não basta você pegar uma câmera e filmar o que está acontecendo ali. Muitas vezes, isso é que é interessante nessa estratégia do Jean Rouch. Muitas vezes, para mostrar como as coisas de fato são, é preciso atuar nesse universo com uma câmera, né, para disparar determinadas tensões que estão implícitas ali, né? Então, com isso, vários elementos foram disparados. E o que é bacana é que quando o Jean Rouch foi embora, ele saiu, né? Além de ter o filme, a escola virou outra, né? Aquela classe virou outra depois do filme, porque tanto os alunos brancos como negros passaram a ter muito mais consciência das dificuldades de convívio, né? E do que eles precisavam de fato superar para serem considerados uma classe, uma turma, uma sociedade, né? Então, o que eu acho bonito nesse filme do Jean Rouch é que ele não simplesmente estava preocupado em pensar esse dispositivo e tal para sair com um filme, passar no Festival de Cannes, passar onde quer que seja. É que depois que ele foi embora, ele deixou um legado para aquelas pessoas, porque ele tinha uma consciência ética, uma responsabilidade, que uma vez que a câmera é disparada, que uma vez que esses jogos sejam engendrados e implementados, aquilo vai alterar a relação entre as pessoas, né? Aquilo vai criar um mundo. Então, aquela escola passou a ser outra, né, por conta disso. E que eu entendo que passou a ser uma escola melhor, passou a ser um universo melhor. Tá? Acho que eu vou dar só mais um último exemplo para a gente abrir, então, essa conversa, né? Um exemplo também interessante dessa imbricação entre documentário e ficção pode ser visto nos filmes iranianos, dos anos 90. Tem uma geração de realizadores, o Abbas Kiarostami, Mohsen Makhmalbaf, Jafar Panahi, né, mas que o mais conhecido é o Abbas Kiarostami, né, realizaram uma série de filmes notáveis que falam dessa dificuldade a indiscernibilidade das fronteiras entre o que é ficção e o que é documentário, incorporando isso de forma criativa. Então, vou dar dois exemplos rápidos. Um exemplo é de um filme do Jafar Panahi chamado O Espelho. Esse filme conta uma história de uma menina de 8, 9 anos, que ela sai da escola, acaba sua aula, ela sai da escola e a mãe dela não está ali para recebê-la. E aí ela resolve ir para casa sozinha. Ela resolve andar pela rua para voltar para casa sozinha. Só que nesse caminho de volta para casa ela se perde. Porque ela é pequena, ela se perde no caminho de volta. E o filme do Jafar Panahi vai filmando isso, tipo como no cinema clássico. Os planos e tal, da menina andando e tal. Até um momento que a menina entra num ônibus. Um determinado momento que a menina entra no ônibus, ela olha para a câmera, que é algo também no cinema clássico, que é considerado, né, a quebra da quarta parede. Você olhar para a câmera é algo que não existe no cinema clássico, né? Essa ideia de que a câmera está ali e que ela não se faz notada, né? Ela não é percebida, né? Como se fosse uma câmera invisível, né? Então a menina olha para a câmera e diz assim: Senhor Panahi, isso aqui está muito chato, cara, eu vou desistir de filmar. E ela tira o microfone, joga assim no chão e fala assim: olha, eu cansei dessa história, vocês são muito chatos.
esse filme aqui está muito chato, não quero mais fazer parte do filme. E aí tem um movimento de 180 graus, e aí você vê o próprio diretor Jafar Panahi com uma câmera, o diretor de fotografia, a equipe, falando assim, não, vamos lá, eu sei que é cansativo e tal, mas já está acabando, por favor, vamos lá e tal. Né? E a menina, não, eu não quero mais saber disso, esse filme está muito chato, eu vou embora, eu vou para casa. Então ela deixa o microfone e vai para casa. Quando ela vai para casa, o Jafar Panahi começa a filmar a menina com essa câmera na mão, seguindo. Então percebe, o filme tem uma dobra, o título chama O Espelho, e essa segunda parte do filme passa a ser, então, um documentário sobre essa menina que desistiu de fazer parte de um filme e resolveu ir para casa. Só que essa menina, quando desiste do filme e vai para casa, ela se perde, porque ela não sabe direito onde ela está e onde é a casa dela. Então, ela, quando desiste dessa personagem, ela continua como essa personagem, entendeu? Ela, na vida real, entre aspas, ela se perde assim como a sua personagem, né? E à medida em que a gente vai acompanhando isso, né, essa segunda parte do filme, a gente fica pensando, mas será que isso não foi uma estratégia bolada pelo próprio Panahi? Será que essa menina de fato desistiu das filmagens? Ou será que isso foi uma estratégia criada pelo Panahi, já previamente acordada entre a menina e a equipe, né, para falar disso, né? Então o filme vai promovendo dobras da ficção, de modo que você não sabe exatamente o que é ficção e o que é documentário. Né? Outro exemplo rápido aqui, só para eu encerrar, é, por exemplo, um filme do Abbas Kiarostami, chamado E a Vida Continua, ou Vida e Nada Mais, um filme de 1991. Esse filme, o ponto de partida do filme, então essa ideia, né, que eu estava defendendo antes, de um filme cujo ponto de partida é o mundo, é a observação do movimento do mundo, e não um roteiro pensado previamente pelo cineasta, né? Mas um encontro com uma situação que está ali ocorrendo no mundo. Então, o Kiarostami estava na sua casa e ficou sabendo que teve um terremoto grave numa região do Irã, em que ele já tinha filmado, alguns anos atrás, um filme chamado Onde Fica a Casa do Meu Amigo, que teve um terremoto ali perto da cidade de Koker, no interior do Irã. E o Kiarostami ficou preocupado em saber se as pessoas estavam bem, né? Pessoas que ele tinha filmado ali e tal, os moradores daquela vila, daquela cidade. E ele resolveu, então, com uma equipe mínima, filmar, como um documentário tradicional, filmar o terremoto, entrevistar as pessoas, se elas estavam bem e tal, e encontrar um menino que tinha sido o ator do seu filme, Onde Fica a Casa do Meu Amigo. Ele queria, então, encontrar para ver se ele ficou muito amigo do menino, da família, e ele queria ver se eles estavam bem, precisavam de alguma ajuda. Então, partiu dessa ideia, desse gesto de amizade e de solidariedade do Kiarostami, segundo uma tragédia real, o terremoto lá de Koker. Então, ele foi lá com essa equipe e filmou as pessoas. Né? Ele filmou entrevistas e tal, num documentário tradicional. E voltou para casa. Quando ele voltou para casa e viu essas imagens, a partir disso, então, ele bolou um roteiro. Percebe? O roteiro ele surge, então, após essas primeiras filmagens. Meio como o Flight fez lá no Nuke os Esquimós. Vendo as imagens que ele tinha filmado, o Kiarostami, então, ele pensou uma estratégia, ele pensou uma estrutura em que depois, então, ele voltou com uma equipe, com 2 atores, um pai e um filho, num carro, né, tentando encontrar o caminho de Koker. Né? Então ele já tinha, percebe? Num primeiro momento ele já tinha as pessoas, ele já tinha filmado ali, entrevistado as pessoas. Depois, no segundo momento, ele filmou dentro de um carro, um pai e um filho conversando, e como se fosse o contracampo, ele perguntando para as pessoas, você sabe qual é o caminho de Koker, onde é que eu pego o caminho? Você conhece fulano de tal? E a resposta que as pessoas davam já estava filmada antes, na primeira parte.
entendeu? Ele foi depois para poder filmar dentro de uma estrutura ficcional, que era esse pai e esse filho, num carro, tentando encontrar o caminho do Cocker. Percebe? Ele bolou, então, essa estrutura ficcional para servir de complemento às imagens documentais filmadas anteriormente, na primeira etapa. Né? Então, vejam como, nesse caso desse filme do Kiarostami, né, Vida e Nada Mais e A Vida Continua, como a ficção e o documentário entram de uma forma totalmente imbricada. Né? O ponto de partida é esse terremoto, é a preocupação solidária dele de saber o que está acontecendo, e a partir dessas filmagens, ele bolou, então, um roteiro, e ele bolou, então, cenas e situações, né, que pudessem se complementar às imagens que ele já tinha feito antes. Né? Enfim, são alguns exemplos, alguns elementos de possibilidades, né, no cinema contemporâneo, das dramaturgias contemporâneas, em sair, então, desse modelo de harmonia, equilíbrio, precisão, perfeição do cinema clássico e tentar ser mais permeável, incorporar aspectos relativos ao mundo, à vida, né, à imprecisão, ao imprevisto, ao documentário, né, aspectos tradicionalmente ligados ao documentário, tentar incorporar esses aspectos para compor, de fato, o que seja a dramaturgia do filme. Então, vocês percebem que, nesses casos, o roteiro deixou de ser um pilar central, né? Dessa ideia de você tem que ter um roteiro prévio e ir para o mundo para que ele se encaixe naquele roteiro. Né? Mas a própria observação do movimento do mundo, o contato com as pessoas, a conversa com as pessoas, a observação daqueles locais em si, né, é que são o ponto de partida para que o cineasta possa bolar uma estratégia para que esse encontro da equipe com aquele mundo, com aquelas pessoas e aqueles lugares, tenham potência. Acho que o que está em jogo no cinema contemporâneo é esse encontro, que é único, que é irrepetível, né? Que não tem take 2, né? Um encontro é aquele momento. Como aquele momento que é precioso e precário, né? Aquele momento que é único, ele pode, como é que o cineasta pode riscar uma faísca que faça com que aquele encontro tenha potência diante de uma câmera, né? Esse eu acho que é o grande desafio do cineasta nessa dramaturgia contemporânea. Tá? Bom, acho que é isso. Não sei se ficou claro, se eu viajei muito, mas acho que a gente pode aqui abrir para a gente conversar mais a partir disso. Então, gente, tá aberto aí. A gente já tem. Raildon escreveu. Acho que a André escreveu primeiro. Então, questão de ordem. Oi, boa tarde. André, pode. Estão ouvindo bem? Sim. Estou sim, estou ouvindo perfeitamente Marcelo, bem. primeiro quero parabenizar você pela palestra. E assim, foram muitas dúvidas que eu tinha nessa relação, inclusive há umas filmagens que eu fiz, né? Porque eu estou acostumada com aquele modelo tradicional, os 2 cursos que eu fiz, aquele modelo tradicional de introdução, meio, fim, né? Um roteiro. E aconteceu de ter aquele derrame de óleo recentemente, foi antes da pandemia o derrame de óleo, uns 6 meses mais ou menos, e eu comecei a fazer umas filmagens, né? Ia nas praias, acompanhava lá no Peba, lá em Piaçabuçu, né? Falava com algumas pessoas, filmagens de secretário do meio ambiente, falando com a comunidade, e, de repente, eu pensei, pô, eu tô filmando aqui aleatoriamente, mas eu não tenho um roteiro. E, assim, até então, antes dessa sua fala, eu achava que eu não poderia fazer uma produção audiovisual com essas imagens, porque eu não teria um roteiro prévio.
e como é que eu iria dar uma sequência a essas imagens, né, sem ter um roteiro. Então, essa sua fala foi bem esclarecedora para mim, né, para eu repensar essa questão de fazer uma produção. Sim, o roteiro deixou de ser o pilar central nesse modo, né? Então, como esse último exemplo que você deu, né? Que a pessoa foi lá, eu me senti no local dessa pessoa, né? Tava lá o evento acontecendo, eu fui, fiz as imagens, né? Tanto de imagens de vídeo quanto fotográfica, tenho esse registro e foi bom para mim para eu repensar e tentar fazer uma produção com esse material que eu tenho. Né? Então, só essa colocação que gostaria de fazer e parabenizar pela tua palestra. Foi ótimo. Muito obrigado. Eu acho que é isso mesmo, né? A provocação que eu proponho aqui é exatamente de filmes que se pautem a partir do seu próprio processo. Né? Às vezes, quando você começa a filmar, você não sabe exatamente bem, você não tem uma ideia exatamente precisa do que você vai fazer. Como no cinema clássico, você tem um roteiro, então você vai para o set já sabendo até cada plano de forma muito precisa. Você tem uma intuição, claro, você tem uma hipótese, você tem um ponto de partida, né? Porque esse método que eu estou propondo também não tem planejamento, eu vou lá. Não, você tem uma pesquisa, né? Você tem um estudo sobre um local, um estudo sobre situações socioeconômicas, quem são os personagens, quem são aquelas pessoas, o que você quer de fato, né? Você tem uma pesquisa, um estudo prévio. Então, isso não significa que você não precisa ter um planejamento, não precisa ter roteiro, você vai abandonar tudo isso. Mas é que você precisa estar aberto, você pode estar aberto, ainda que você não saiba de forma exatamente precisa, extremamente precisa, o que você vai filmar ali, mas você começa a filmar. E o digital te dá isso, porque ele é mais barato e tal, não tem essa coisa da película, você vai filmando. A partir das imagens que você vai vendo, né, você vai reformulando, né, num processo de tentativa e erro. Né? Você vai reformulando a partir desse encontro. Porque o próprio encontro com as pessoas e com as situações vai fazer com que você reformule as suas premissas iniciais, as suas ideias iniciais, que você fez uma pesquisa e tal, você tem uma ideia. Mas quando você chega lá e você ouve as pessoas e tal, que é muito comum num determinado documentário, que é chamado assim, documentário de tese. Então, o realizador ele tem uma ideia sobre aquele determinado local. Ele vai para aquele local entrevistar as pessoas e filmar as situações que se encaixam naquela ideia prévia que ele teve. Entendeu? Então, meu documentário vai ser sobre a pobreza, como essas pessoas são exploradas. Então, eu vou fazer perguntas para confirmar isso que eu já tenho de antemão. Isso eu acho uma forma redutora de fazer cinema, porque eu acho que a beleza do cinema se dá exatamente em como esse encontro pode ser transformador para você e para o filme. Então, é você se deixar afetar pelo que aquelas pessoas, aqueles lugares, aquelas circunstâncias, aquelas situações, o que aqueles lugares realmente têm a dizer. Né? Você está aberto a incorporar o que essas pessoas têm de fato a dizer, a responder e tal para o filme. Né? Inverter esse movimento. Ao invés de você ter todas as certezas, as respostas e partir para esse lugar, para filmar esse lugar segundo o que você já tem previamente na sua cabeça, é você ir, né, percebe? Você se deixar contaminar, você se deixar afetar, ser afetado pela vida, pela observação das coisas que estão acontecendo ali. E a partir disso, o filme vai sendo feito a partir desse processo, né? Dessa ideia relacional, desse processo, desses encontros, né? Em que essas pessoas vão, né, trazendo também elementos para o filme. Aí, bom. Queria só pedir desculpa para o André, eu não tinha visto tua mensagem aqui, está travando, atrasando as informações aqui, viu? Não foi por maldade, não. Mas resolvi daí. Só um instante, Josi. Vamos fechar, na próxima fala, vamos fechar as perguntas, pelo adiantado da hora, tá? Para a gente ter um intervalo depois, tá? Pronto, posso falar? Oi? Estão me ouvindo? Estamos ouvindo sim, pode legal. Falar. Beleza. Amiga Iqueda, tudo bem? Tudo Satisfação bom? Aí estar participando
dessa sua aula aqui no Jabre. Eu achei muito pertinente essa questão que você falou, nessa questão do documentário, né, da ficção, e me veio à mente um filme que eu vi ano passado, que eu acho que foi o filme mais contundente que eu vi em 2019, que se chama Honeyland, né? E esse filme é um filme da Macedônia, e ele foi feito ao longo de 3 anos, e conta a história de uma mulher, que ela é apicultora, ela mora numa vila isolada, né? E ela tem toda a relação dela com as abelhas, com a natureza, ela cuida da mãe, então ela tem aquela relação com o lugar, a relação com a mãe, e a relação com as abelhas. Em determinado momento, chega uma família, né, que vai ser vizinha, ela mora num lugar totalmente isolado, e o filme, o grande conflito do filme é porque essa família entra justamente em contraponto a todo o desenvolvimento daquela relação que ela tinha com a natureza, com aquela tranquilidade do local, né? Então, assim, o que me chamou muita atenção nesse filme, eu queria aqui deixar como dica, que eu acho que ele reflete muito essa questão que você falou, e que até então realmente talvez a gente acabava não tendo essa percepção de documentário dessa forma, né? Como nesse próprio filme acontecem coisas que são bem surpreendentes e você imaginar que existiam outras pessoas ali, os cineastas, no caso os documentaristas, e coisas que a personagem passa que são bem impactantes, né? Essa relação em cima da história, né? E só para reforçar também que eu queria indicar esse filme, né? Quem não viu, Honeyland, eu acho que ele reflete muito essa percepção que você falou e acaba nos dando uma visão, acho que amplia a nossa visão em relação a essa questão do cinema, documentário, ficção. Então, só para reforçar aí e deixar como dica, viu? Valeu aí pela grande explanação. Massa. Felipe? Beleza, Josi, obrigado. Pô, Ikeda, massa, velho, obrigado aí pela aula, sempre muito bom ouvi-lo falar, e achei muito bom quando você traz nessas narrativas não clássicas e você coloca o humano, né, os improvisos, surpresas, o imprevisto, imperfeição. Um dia eu vi uma aula de uma professora, um curso de de documentário, e teve uma professora que era uma atriz, e todo mundo ficou assim, caramba, a gente vai ter aula de dramaturgia, né, para fazer doc, e ela era justamente para isso, né, porque para falar dos conflitos, né. Então essa problematização do real eu acho incrível mesmo. Como você começou falando do começo, né, todas essas, no começo da aula, essas problematizações e esses conflitos que eu acho que o cinema ele precisa mostrar, né, não essa coisa limpinha, né, não essa coisa plástica, mas, sobretudo, a gente tentar encontrar o tempo todo esse conflito e nem sempre essa resolução, né, mas você colocar, né, quando a menina tira, né, o microfone e fala que não vai, mas ali é um ponto de conflito também, né, que já leva para alguma outra coisa. Então, eu gostei muito disso, assim, da gente, enfim, colocar isso. E eu queria, no doc, depois eu entendi que isso seria um pouco mais fácil, deixando fluir, sabe? E na ficção, como deixar mesmo isso cada vez mais solto, né, porque você pode soltar de uma forma que fique esse fic-doc e tal, essa coisa híbrida, enfim, então como gerar esses conflitos para além do roteiro, sabe? Eu acho que, enfim, foi um pouco o que você falou, mas vou ficar pensando nisso, isso ficou martelando aqui para mim, e eu quero fazer algo dessa forma, assim, para além do roteiro, gerar esses conflitos, essas problematizações, para que não fique nada tão amarrado, porque quando a gente pensa em estrutura, né, a gente amarra muito bem, né, assim, tenta, né, tem um roteiro, escaleta, tal, e vai, e às vezes não sobra espaço para o conflito, mas eu concordo, acho que fica mais rico e fica mais contemporâneo também. Valeu, obrigado aí pela aula. Só fazer uma observação aqui rápida do que você falou, tem alguns pontos, porque eu acho que tem
dramaturgias contemporâneas que exatamente se baseiam uma dramaturgia sem essa ideia do conflito. Que o conflito é um ponto-chave também no roteiro clássico, né? Você tem que ter um conflito, adversários, né? A identificação. Então, tem muitos filmes contemporâneos que a ideia não é ter um conflito, que você torce e tal, e se esse conflito no final vai ser resolvido ou não. Mas que a ideia desses filmes, que vem dessa ideia do documentário, é que você possa acompanhar os modos de ser. Mais do que se uma pessoa vai chegar num lugar, atingir ou não um objetivo, que é uma coisa bem assim capitalista, pragmática, né? Você vai conseguir ou não. Esses filmes não estão interessados se a pessoa vai conseguir ou não um objetivo. Mas esses filmes estão interessados em mostrar, desfolhar os modos de ser. Então, uma questão interessante é, por exemplo, você está falando na ficção, é pensar o chamado cinema de fluxo. Né? Tem um livro do Luiz Carlos Oliveira Júnior em que ele fala isso, o cinema de fluxo. É uma organização da dramaturgia em que os planos, porque no cinema clássico um plano é encadeado com o outro para formar uma ideia de sentido, que tem essa ideia, então, de progressão dramática, identificação com o personagem, né, tensão, conflito e tal. No cinema de fluxo, se eu for resumir muito brevemente aqui, é como se fosse assim, num filme, você não precisa chegar necessariamente em algum lugar. Um filme pode ser simplesmente como se você caminhasse num jardim. Olha que maravilha. Você tem coisa melhor que você pode fazer na sua vida e tal do que caminhar num jardim. Quando você caminha num parque e tal, num jardim, você simplesmente... Você não tem nenhuma preocupação a não ser contemplar a beleza daquele momento. E você se deixar perder. Nesses filmes do cinema de fluxo, mais do que personagens que querem encontrar alguma coisa, são personagens que querem se deixar perder. Né? Então, para o espectador, para que ele se engaje na experiência de um filme de fluxo, ele tem que se deixar perder naquelas imagens. É igual quando você vê um quadro, e você olha para um quadro, e você se perde. Você fica ali viajando num ponto, no outro, seu olho vai de um ponto para outro, e você se perde no plano. Né? Você não olha, esse quadro é sobre isso e tal. Você desenvolve uma imersão sensorial em que você simplesmente se deixa perder. Né? Isso eu poderia dar vários exemplos, desde Avenida Brasília Formosa, pegando o cinema brasileiro, um filme do Gabriel Mascaro, em que ele fala do que é Avenida Brasília Formosa, um lugar da periferia e tal, um bairro, né, da periferia de Recife, mas sem um discurso nem psicológico nem sociológico. Que o cinema social, assim, clássico, também a chave de personagens é vê-los pelas chaves psicológica ou sociológica. Sociológica, assim, aquele personagem representante de classe, é o espelho de classe. Então, esse personagem representa a mulher, representa o negro, representa... Não, esse personagem é ele, né? É ele que tem inclusive operações contraditórias, né, e tal. E psicológicas, quebrar essa ideia também da psicologia como chave explicativa, as origens, as causas, não importa muito as origens e as causas. Então, um filme como Prazeres Desconhecidos, de Gizanquet, os personagens são meninos revoltados e tal, jovens. Então, eles não têm nem passado nem futuro, eles só têm o presente. Né? Se você vive uma vida ferrada e tal, você só tem o presente. Então, se só temos o presente, vamos a ele. Né? Então, não tem nem psicologia nem chaves de sociologia ou de psicologia, né? Mas interessado nos modos de ser, interessados no prazer. Né? Isso é muito interessante. Outro rapidamente, um filme como Estrada para Ítaca, um filme do coletivo Alumbramento, do Ceará, que são 4 diretores que fazem todas as funções de produção, né? Um filme de ficção em que eles pegam a estrada rumo ao interior do Ceará, rumo ao Cariri. E durante a estrada, nesse percurso, os 4, dentro de um carro, que são 4 amigos, eles vão inventando situações à medida que eles encontram coisas na estrada. Então, o próprio filme de ficção, mas que é um filme de ficção que narra a própria experiência deles de fazer uma viagem juntos. Tá? Enfim, joguei vários elementos.
Valeu. Hermano? Então, gostei muito, Ikeda, muito bom a sua palestra, fiquei muito feliz com a sua fala. E, como educador, eu não deixei de perceber uma certa conexão com a própria fala do Paulo Freire, que seria uma contraposição que ele faz em relação à educação bancária, em que o professor chega dentro da sala de aula e ele simplesmente deposita o conhecimento e ele não espera muito dos alunos, ele não tem muita essa interação com os alunos, ele não coleta o que os alunos, o que os discentes têm, o que a comunidade tem para oferecer. Ele não usa isso como recurso para alimentar a sua praxis pedagógica. Então, ele não é um professor pesquisador nessa educação tradicional. Enquanto o Paulo Freire, ele propõe uma educação revolucionária e dialógica, né, com os conhecimentos dos alunos, com a realidade dos alunos e alimentando a própria escolha do conteúdo, da forma como vai ser colocado, de acordo com os contextos, de acordo com as comunidades, de acordo com o que se tem no local. Então, eu acho que sua fala, essa nova forma de organizar a dramaturgia é muito bem casada com outras formas também que se tem de intervenção pedagógica que a gente tem na atualidade. E acredito que também, considerando isso, a gente pode colocar também a própria ideia, por exemplo, eu já tentei aplicar em sala de aula algumas vezes o cinema, tentei pedir para os meus alunos filmarem alguma coisa, ou tirar foto em determinados contextos, mas eu percebo que é muito mais funcional, no lugar de eu chegar e dizer, olha, filmem isso, porque a gente tem esse objetivo, porque a gente quer alcançar isso. Claro, e isso também tem que ter. Mas eu percebo que quando eu vou com isso muito pronto, e pego muito pouco prévio deles, não funciona. Se eu peço, tira foto, filma, não funciona. Eu percebo que talvez seja mais eficiente, que inclusive eu vou incorporar mais isso, esse elemento, inclusive, pegar o que eles já têm, que eles já têm muita coisa. Eles aprendem, muitas vezes, antes a filmar, antes a tirar foto, que é escrever. Eles sabem mais filmar e mais tirar foto que é escrever. Então, a gente tentar, essa nova geração, né, que é muito mais audiovisual do que escrita, do que textual, a gente tentar dialogar com essas novas mediações que eles têm com a realidade, que parte de outra estrutura. Então, enfim, eu acho muito poderosa a sua fala e acho que casa com essa ideia pedagógica também. Bacana, obrigado. Fico orgulhoso de ser comparado com Paulo Freire e tal. Outra coisa também bacana é O Mestre Ignorante, é um livro também do Jacques Rancière, que também acho que tem um diálogo e tal com essa ideia do ensino, aprendizagem, dessa questão dialógica, né? Que você colocou tão bem. Não sei se foi você, outra pessoa também falou do princípio da incerteza. Foi você que falou? Sim. Que é total, né? Total isso. Como uma câmera já interfere no que é o real, né? Você não consegue determinar previamente, né, a posição, né, igual essa ideia do espaço e tal. Quando você vai medir o que é aquela posição, você já alterou ali, né? Então não existe né, essa ideia também do real, né? Representação do real. Um filme é a representação do real. Um filme cria mundos, né? Quando você vai lá e conversa com as pessoas e faz com que as pessoas falem de si, você já está transformando essas pessoas. Essas pessoas já não são mais o que elas eram antes. Porque muita gente, a vida é tão corrida, tão doida, que elas não têm possibilidade de refletir sobre as suas condições e tal. Quando você tem que falar algo para alguém, né? Por isso que a voz, amanhã o Bertrand já vai falar sobre isso, né? A voz, ela cria mundos, né? A palavra, a linguagem, ela não só reflete tal mundos, ela inventa mundos, né? Por isso que eu faço também muito essa provocação que tem gente que acha que o documentário reflete o mundo, né? O mundo é isso e o documentário, então, ele vai refletir o que é o mundo. Mas eu faço essa provocação, que na mesma medida que o documentário reflete o que é o mundo, ele também cria mundos, ele transforma, ele atua, interfere e transforma aquele mundo. De forma que quando você liga uma câmera e você depois desliga, né, esse mundo já está transformado, necessariamente, né? E a gente, então, como cineasta, tem a responsabilidade, o dever ético, né? Aí entra a questão ética. O dever ético e a responsabilidade, né? Ter a responsabilidade de saber como interferir naquele mundo, né?
E quando você sair, você vai deixar uma marca, né? Então, isso também percebe outras questões éticas também em relação a esse encontro, a essa presença com o outro, né? Josi, a última fala agora. Saudade de ter aula com Ikeda, né, minha filha? E aí, Ikeda, tudo bom? Tudo bem? Tem várias pessoas aqui que eu, né, conheço, são meus amigos, fico feliz de participar, outros que eu estou conhecendo agora. Enfim, um prazer aí reencontrar alguns e conhecer outros. Muito bom também ver você e ouvir, né, se reciclar em relação a esse fazer cinema, né? Não, na verdade, o que eu queria colocar, que ontem, Ikeda, eu já tinha meio que sugerido para o pessoal, a gente estava debatendo alguns argumentos e tal, e eu tinha sugerido que as pessoas também pudessem ver alguns trabalhos teus, né? E, na verdade, eu queria reforçar isso, né? Eu acho que um trabalho que eu vejo do Ikeda, que é muito massa, é o blog dele, né? O Cine Casulofilia. Então, ele vai fazer eu gosto de chamar de escavação, sabe, Kida? Ele vai entrar de uma forma mais sensível e mais poética nessa crítica de alguns filmes que ele faz, né? E eu acho que esses escritos, eles podem dialogar também um pouco com os argumentos que estão nessa edição do Jab. E aí, Keida, em relação a sua fala, eu acho que você já contemplou isso de alguma forma, mas como a gente está muito embebido dessa coisa da narrativa clássica, né? Eu queria que você pudesse falar um pouco mais sobre essa coisa dos silêncios e também da solidão. Não sei se seria uma poética da solidão, não sei se seria um termo adequado, mas que pudesse falar um pouco sobre isso, até porque a temática dessa edição, né, é esse cenário, né, que a gente está vivendo, da pandemia e das interrelações da pandemia. E como você tem um trabalho de leitura crítica muito bom nesse sentido, talvez pudesse falar um pouco mais sobre isso. Bacana, Josi. Obrigado. Esse é um desafio, um tema bem interessante. Eu poderia começar a falar sobre isso a partir de uma frase do Bresson, do Robert Bresson. O Robert Bresson é um cineasta francês que trabalhava muito, ele não gostava de trabalhar com atores profissionais, né? Ele gostava de trabalhar com o que ele chamava de modelos, né? E ele falava assim que o que interessava ele nos atores, né, que ele chamava de modelos, não era o que eles diziam, mas aquilo que eles escondiam do outro e principalmente do que eles escondiam de si mesmos, né? Então, quando você fala essa questão do silêncio, né, dos traumas, que a gente fica pensando como é que o cinema, a gente de uma forma respeitosa, a gente pode falar de traumas, de problemas, né? Como é que você coloca uma pessoa para falar de algo que é sofrido para ela, né? Algo, percebe, que é difícil. Como é que você vai estabelecer isso? Então, muitas vezes é curioso que amanhã vocês vão falar de diálogo, né, da palavra, mas é muito importante nessa ideia de saber observar, né, que toda a minha apresentação vem nessa ideia de saber observar o movimento do mundo. Então, quando você vai filmar uma pessoa, você tem que saber também observá-la. E observá-la não tanto e não somente o que ela fala, o que ela diz, o que ela se move, mas aquilo que ela não consegue dizer, ou aquilo que ela não pode dizer, ou aquilo que ela não diz, né? Ou por que em alguns momentos a voz fraqueja, né? Ou porque... Então, um cineasta que era mestre nisso, por exemplo, é o Eduardo Coutinho, né? O Eduardo Coutinho tinha uma grande sensibilidade para tentar entender como, né, como extrair das pessoas determinadas questões. E nisso é fundamental os silêncios. Muitas vezes, um filme diz mais pelos seus silêncios do que pelas palavras e pelas ações em si. Muitas vezes, quando um personagem deixa de agir ou deixa de falar, ele está se expressando, muitas vezes, de uma forma dramaturgicamente muito mais intensa
do que se ele falasse ou do que se ele agisse, né? Então, o silêncio e a imobilidade do corpo e a imobilidade do movimento da câmera podem ser utilizados como recursos extremamente expressivos para mostrar, para dar corpo ao que falta, né? Porque como mostrar algo que falta? Como mostrar um vazio? Como mostrar uma... Percebe? Então, os silêncios, os vazios, né? Porque isso vem até de uma coisa oriental, né? Porque na tradição, por exemplo, ocidental, você tem um quadro, e aí você fala o que tem naqueles elementos, né? Na tradição oriental, você pode ver um quadro não pelos objetos que estão ali, mas pelos vazios entre esses objetos. Façam esse exercício, tentem ver um quadro não pelas coisas em si que são colocadas nele, mas pelos vazios que essas coisas deixam a descoberto. Percebe? É uma outra forma de ter uma percepção pictórica do espaço. Quando você olha para o espaço, aqui tem uma cadeira, aqui tem uma mesa. Ao invés de você olhar a cadeira e a mesa, procura olhar o espaço vazio entre a cadeira e a mesa. Percebe? A composição do quadro passa a ser feita nesse vazio entre a cadeira e a mesa. Não a cadeira e a mesa, percebe? Os objetos concretos, mas o vazio deixado entre esses objetos, né? Já que, né, o silêncio, o vazio, né, podem ser temas disparadores para questões de dramaturgia, eu faço essas provocações, né, de tentar incorporar, né, os silêncios, o tempo, a imobilidade, a falta de movimento, questões que poderiam ser incorporadas à falta, né, a falta da palavra, a falta de movimento, a duração longa, acontece uma ação e você permanece naquele espaço. Elementos que poderiam ser associados à falta podem ser elementos extremamente construtivos, né, dessa ideia da falta. Obrigada, Keida. Quando você, uma coisa, quando você escreve um roteiro, só para finalizar, quando você escreve um roteiro, é muito comum, assim, um iniciante querer encher o roteiro de palavras, querer encher o roteiro de diálogos e tal, de palavras. Talvez o que eu proponho aqui é que algumas dessas ações sejam a partir desses silêncios. Quando vocês compõem os personagens, mais interessados do que o que os personagens dizem, é em que momento eles se calam, né? Em que momento eles não dizem. Às vezes um personagem não dizer alguma coisa e permanecer em silêncio diz mais sobre ele do que se ele falasse alguma coisa, né? Em que situações esses personagens permaneceriam em silêncio? Permaneceriam em silêncio não porque eles não têm nada a dizer, mas porque o seu silêncio é um gesto diante do mundo. Bom, obrigado, Bom, gente, Keida. uma coisa... Agora. Tranquilo, então, gente. A gente teve ontem Sandra Luna mostrando as narrativas clássicas e hoje Keida traz uma outra proposta nessa concepção do que é a dramaturgia cinematográfica, tá? Eu acho que é enriquecedor as duas, né? Os caminhos são muitos, são possíveis, né? E é isso, eu, antes de mais nada, agradecer mais uma vez a Marcelo por essa contribuição fundamental, né? Até por conta de trazer uma ruptura, né, para esse nosso grande debate aí, tendo em vista que a partir da manhã a gente começa a trabalhar argumentos transformados em roteiros. Eu acho que todo mundo vai ficar pensando em que caminhos, né, quer tomar a partir dessas duas provocações. Aliás, a gente amanhã ainda tem mais uma, que é de Bertrand Lira, que está aí assistindo a nossa fala de Keida, né? Bertrand amanhã vai falar sobre a relevância do diálogo, a construção do diálogo dentro de um roteiro de cinema, tá? Então a gente fica com essas ideias aí, né, pulsantes, né, pululantes, né, para a gente refletir sobre os caminhos que a gente deseja para os argumentos de cada um, ok?
Agradecer a Marcelo imensamente por essa contribuição tão importante agora, nesse momento, né? Nesse momento do processo, do laboratório. E é isso, agradecê-lo imensamente por tirar esse tempo para contribuir com o processo. Eu que agradeço, é um prazer falar, e vocês têm meus contatos, né, pelo Facebook, tudo, né, se quiserem trocar outras ideias, eu estou por aí. E desejo aí sorte para todo mundo, se cuidem aí nesse cenário tão difícil que a gente está vivendo, né, acho fundamental ter aí o Jabra. Sucesso aí, tudo, um abraço aí, tudo de bom. Boa noite. Um abraço, Marcelo, obrigadão. Abraço, Marcelo. Obrigado. 10 minutos de intervalo, né, Edmilson? Você chama a gente novamente, a gente fica online, e aí você chama a gente, e aí você retoma essa segunda fase, tá? Tá ok, então. Até já. Até já.